Efésios, capítulo de número 3, versículos 20 e 21. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios, carta do apóstolo Paulo na direção da igreja de Éfeso, capítulo de número 3, versículos 20 e 21. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Você há de concordar comigo que Deus, ele é especialista em trabalhar a partir do improvável. Que Deus não somente é especialista em trabalhar a partir do improvável, mas também Ele nos oferece finais surpreendentes, não é isso? Quem sabe na sua vida você já tenha, meu irmão e minha irmã, experimentado isso, que diante de situações improváveis aos seus olhos, o Senhor agiu, o Senhor modificou, o Senhor transformou e o Senhor te surpreendeu. No contexto bíblico, nós vamos encontrar algumas pessoas que foram impactadas de forma surpreendente. Abraão, um homem que é chamado com uma idade já muito avançada, e Deus fala para ele: você vai ser o pai de multidões. Mas sua esposa era estéril. Mas o Senhor agiu no improvável, e assim cumpriu a promessa a Abraão. Também olhamos para José, um jovem rejeitado, um jovem que foi vendido, um jovem que foi levado como escravo ao Egito. Mas Deus faz desse jovem o segundo homem mais importante e poderoso de todo o tempo, naquele período, naquele contexto, abaixo somente de Faraó. O que dizer de Pedro? Um simples homem pescador, não iletrado, mas um homem que foi usado por Deus, um homem que tomou a iniciativa de um movimento, após ser impactado pelo Evangelho, que dividiu a história. Paulo, alguém que era perseguidor, passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Você há de concordar comigo, sim, que o Senhor é especialista em trabalhar a partir do improvável para nos oferecer finais surpreendentes. Mas isso não acontece somente na vida, na individualidade, mas também, como nós lemos o texto, o apóstolo Paulo está se dirigindo à igreja de Éfeso. E o contexto aqui é de uma oração. E o apóstolo Paulo, então, ele diz que Deus, ele é sim poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Mas é importante percebermos por que o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Éfeso nesse sentido. Porque quando ele passa pela cidade de Éfeso, aos olhos humanos, era impossível o Evangelho penetrar naquela cidade. Era impossível. Mas nós encontramos então essa impossibilidade em duas direções. A primeira, que Éfeso era uma cidade constituída num centro político, comercial, social, mas tudo regido pela religiosidade. E lá se tinha o culto, vários cultos pagãos, mas principalmente a religião de Éfeso estava pautada na deusa Diana. E não era somente isso, tudo girava em torno da deusa Diana. Economia, política, as questões sociais e assim por diante. Mas também
a questão da religião nessa cidade também estava voltada ao culto ao imperador. Existiam nessa cidade 3 templos, aonde todos aqueles habitantes de Éfeso também se dirigiam ao imperador. Aos olhos humanos, aos olhos de um homem, era impossível o evangelho penetrar naquela cidade. Mas também um segundo motivo, torna-se ainda mais impossível quando lembramos que o cristianismo surge no primeiro século a partir de homens simples, seguidores de um rabi, de alguém que nasceu numa cidade insignificante e que provavelmente os moradores de Éfeso nem conheciam essa cidade, porque era uma cidade periférica do Império Romano, sem importância. Muito mais ainda quando esses seguidores de Jesus, os discípulos, na sua maioria eram homens simples, homens pescadores, serviço braçal. Aos olhos humanos, dificilmente era impossível o evangelho penetrar naquela cidade. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é especialista, realmente, em trabalhar a partir do improvável dos nossos olhos para nos oferecer finais surpreendentes. Queridos, eu fico imaginando quando essa igreja nasceu, há 67 anos atrás. Eu não conheço muito bem a história, conheço muito pouco da história. Então, para não correr o risco de falar aqui alguma coisa que não seja verdade ou que traga alguma dúvida, eu acredito que ela começou com 10, 15 pessoas. E que no coração daqueles homens e mulheres que aqui iniciaram esse trabalho, eles tinham a percepção, quem sabe a maior percepção de um futuro era uma igreja com 80 pessoas, não é isso? Quando nós vamos plantar uma igreja, começar uma igreja, nós olhamos para o futuro e dizemos assim: 80 pessoas está muito bom. Se for 100, a bênção do Senhor já está indo além. Se for 150, daí, meus irmãos, é bênção demais. Mas olhando para a história da nossa igreja, hoje nós chegamos num momento onde percebemos que somente nos cultos nós temos a participação em média de 200 pessoas. Eu fico imaginando essas pessoas que passaram por aqui lá no início, se eles tinham essa visão que Deus poderia fazer infinitamente mais, de forma poderosa, além do que eles pediram, além do que eles pensaram, além do que eles projetaram. A nossa visão de quem é Deus impacta o nosso meio como igreja. A nossa visão de quem é Deus, de como nós pensamos quem Ele é, impacta o movimento da igreja. Por isso, nesta manhã, tenho 12 minutos ainda, nesta manhã gostaria de pontuar contigo, meu irmão e minha irmã, com vocês, que nós precisamos restaurar a visão sobre Deus, sobre a igreja e sobre a missão que Deus nos deu, para que possamos também ser surpreendidos por Deus no futuro. E a primeira questão aqui é exatamente sobre Deus. O apóstolo Paulo, quando ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, esse é o Deus do apóstolo Paulo. Aquele que dirigiu a sua vida enquanto ele ministrava, enquanto ele exercia o seu ministério naquela cidade chamada Éfeso. E lá Deus fez algo extraordinário. Só na sua chegada o apóstolo Paulo batiza 12 pessoas. Atos capítulo de número 19. Lição de casa.
Chega em casa e lê. Na sequência, o texto vai dizer que enquanto Paulo pregava o evangelho, na escola de Tirano, um local que provavelmente o apóstolo Paulo alugou, quando ele pregava, todos os moradores da região da Ásia foram impactados pelo evangelho. E igrejas nascem ao redor dessa região, sem mesmo a equipe do apóstolo Paulo chegar até lá. O texto ainda vai nos informar que o evangelho causa um tumulto na cidade de Éfeso. Pessoas que viviam da religiosidade, pessoas que ganhavam dinheiro a partir de estátuas de Diana, passaram a trazer perseguição ao apóstolo Paulo, dizendo assim: esse homem está causando um grande tumulto aqui, e nós estamos perdendo dinheiro. O evangelho causa uma situação de confusão naquela cidade, em meio àquela religiosidade pagã. E eu te pergunto, como você gostaria de ver a IP Tarumã daqui 25 anos? Quais são as projeções? Qual seria o nível de impacto evangelístico na cidade e região de Curitiba? Qual a influência que você gostaria de observar que a igreja presbiteriana do Tarumã estivesse exercendo sobre outras igrejas, sendo modelo, sendo observado, sendo procurado? Qual a estrutura que você gostaria de ver? Quais são as frentes missionárias que você pensa para que a igreja venha a desenvolver nos próximos anos? Mas eu te alerto que por mais ousado que você seja, por mais bem intencionado que você seja, por mais visionário e empolgado, por mais apaixonado, dedicado em prol da igreja, o texto ainda nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que você pede, imagina, pensa, projeta, sonha, procura, estrutura. Que Deus, Ele é poderoso. Você acredita nisso? Você vive essa verdade, que o teu Deus é um Deus grande? Um Deus que usa o improvável para nos surpreender? Esse é o Deus do apóstolo Paulo. Uma visão de um Deus grande, poderoso e ilimitado, que realmente faz infinitamente mais do que tudo o que eu e você podemos pedir ou pensar, porque Ele é o maior interessado na igreja. Segunda visão que nós precisamos retomar e ampliar é sobre a própria igreja. Qual é a sua visão sobre o corpo de Cristo? Porque o texto diz que Deus sim é poderoso, que Deus sim faz infinitamente mais do que tudo que eu e você podemos projetar, pensar, sonhar e assim por diante. Mas o texto vai dizer assim: conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Conforme o seu poder que atua em nós. O texto nos informa que Deus decidiu operar na história através de nós. O texto nos informa que a obra de Deus é dele, mas Ele decidiu fazer através da igreja, através de nós. O texto nos dá a verdade bíblica eterna que Deus decretou, que Deus determinou, que a igreja é bênção no contexto onde ela está inserida, que a igreja é bênção no mundo, e que o poder de Deus opera através de nós. E aqui eu preciso te alertar que Deus não vai fazer aquilo
que nós precisamos fazer. Deus não vai fazer, porque Ele determinou, Ele decretou que nós seríamos os instrumentos dEle no mundo. Sim, Ele tem poder infinito para fazer, muito além do que aquilo que você acabou de pensar para os próximos 25 anos, para os próximos 67 anos, para os próximos 1 ou 2 anos. Mas Deus decidiu usar a sua vida. A sua vida. Tem verdade mais extraordinária do que essa? De ser igreja do Senhor e ser abençoado com o poder do Senhor, sabendo que o Espírito Santo reside em nós, habita em nós, porque nós somos casa espiritual do Senhor. Tem verdade mais extraordinária que pode nos levar a realmente a essa verdade? Já parou para refletir que Deus quer uma igreja forte, cada vez mais forte? Ou que Deus quer várias igrejas fortes? Já parou para refletir que Deus deseja que a igreja seja o centro do seu plano na história para impactar tudo que está ao seu redor? Já parou para refletir, meus irmãos, que nós somos instrumentos da graça de Deus, que Deus opera em poder através dela, que o poder de Deus reside na igreja e que nós somos capacitados pelo poder de Deus para cumprir o nosso propósito? Igreja. Qual é a sua visão sobre a igreja? Porque de repente você tem uma visão de igreja como de um local legal, de um local social, de um local de consumo, onde nós consumimos todo aquilo que nos é proposto, e nos esquecemos que o Senhor nos escolheu como corpo de Cristo para realizarmos aquilo que Ele determinou na eternidade, para o nosso tempo. A última visão é sobre nossa missão. Qual é a sua visão sobre a missão da igreja? Porque o texto ele nos diz que Deus é poderoso, que Deus faz infinitamente mais do que tudo que nós podemos planejar, pensar, sonhar e aí por diante. Conforme o seu poder que opera em nós, Deus nos escolheu e Deus opera em nós o seu poder, e assim nós realizamos os feitos que Ele projetou. E a glória, toda a glória é realizada diante de Deus para Ele, por meio da igreja e por meio de Jesus. Mas o texto termina dizendo, por todas as gerações, para todo o sempre. É interessante isso. Nós temos o costume de olhar para a história, não temos? Qual é esse costume, pastor? O costume de olhar para a história e relembrar dos mártires, lá do primeiro século. E olhamos para esses homens, para essas mulheres que, em situações de dificuldade, que levaram até mesmo à morte, mas que não negaram a sua fé, que morreram por Cristo, e nós dizemos, glória a Deus. Olhamos para a vida dos reformadores no século XVI, e da mesma forma, homens que se dedicaram, homens que colocaram sua vida a risco. Nós olhamos para eles, percebemos todo o movimento, e dizemos, glória a Deus. Olhamos para homens como Billy Graham, John Wesley, e também dizemos assim, esses homens foram usados por Deus, impactaram o mundo, e dizemos, glória a Deus. Todavia nos esquecemos que esses homens foram usados por Deus para fazerem diferença nas suas gerações. Quem sabe você olhe para a história da nossa igreja, e também da mesma forma você dê glória a Deus pelos seus servos que passaram aqui, pelas diretorias das sociedades internas que trabalharam aqui durante esse tempo e que ainda continuam a trabalhar, e você levanta e diz glória a Deus, pelas iniciativas musicais do passado e que hoje
mas percebemos que temos uma abundância na música, pelos presbíteros regentes, pela junta diaconal, e você diz em bom tom, glória a Deus, mas quem sabe nós nos esquecemos de refletir que eles cumpriram as suas vocações diante de Deus e diante da sua geração. A pergunta que fica é: e nós? Estamos cumprindo a nossa missão diante da nossa geração? Cabe a cada geração alcançar a sua própria geração. Você crê que Deus é especialista em trabalhar a partir do improvável para nos oferecer finais surpreendentes? Você crê nisso? Então você é convidado, meu irmão e minha irmã, a participar de forma mais intensa, mais dedicado, a renovar o seu compromisso com esse Deus poderoso, com a igreja gloriosa, e assumir a sua posição na missão de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa manhã, por tudo que ouvimos, da forma como o Senhor ministrou o nosso coração, mas que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos traga, ó Deus, a direção correta, para que assim possamos glorificar o Teu nome, nesse novo tempo, dessa nova caminhada que o Senhor nos proporciona, em nome de Jesus, amém.